Vamos já receber o pastor Paulo César, que vai trazer a mensagem desta noite. Quero dizer à igreja que eu estou muito feliz pela presença de toda a igreja aqui nesta noite. Amém? Vamos fazer uma oração para receber o servo de Deus. Coloque-se em pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, abençoa, Senhor, através de sua palavra aqui neste lugar, Senhor. Usa o teu servo, meu Pai. Opera milagrosamente. Estenda as suas mãos poderosas e dá vitória. Dá o livramento espiritual para cada um de nós. Usa os teus servos. Fala em nossos corações, Senhor. E opera gloriosamente para que a tua palavra seja ministrada com poder aqui nesta noite e nós venhamos sair saciados. Amém, amém, Jesus. Receba o servo de Deus com palmas e glórias a Deus, igreja. Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Maravilha, louvamos ao Senhor por esta oportunidade. Sabemos, meus irmãos, que o nome do Senhor está sendo glorificado aqui nesta noite, verdade? Para Deus seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Glória a Deus, eu agradeço ao Senhor por ter me dado essa oportunidade. Pastor Alexandre, agradeço ao nosso irmão Eric, e dizer para o nosso irmão Eric que Deus se agrada da perseverança, porque, meus queridos irmãos, uma coisa é ter um sonho e a outra coisa é perseverar em busca deste sonho para que ele se torne realidade. Há mais de 20 anos eu ouvi uma pregação, não me lembro o pregador, e ele falava que a vitória da esperança não é vencer, mas a vitória da esperança é não cansar. E aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se fadigarão, não é verdade? Então nós devemos esperar no Senhor, irmãos. Se você tem um sonho, a Bíblia diz que do Senhor é o querer e o efetuar. E às vezes, quando a gente está correndo atrás de um sonho, de um desejo que Deus colocou no nosso coração, a gente encontra barreiras, dificuldades, né? O que mais encontra, meus queridos irmãos, é coisas para nos desanimar, a parar no meio do caminho, a voltar, né? A não querer mais buscar, glória a Deus, alcançar o alvo. Mas a Bíblia diz, queridos irmãos, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, e não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade, poder estarmos reunidos na Tua presença, Senhor. Louvo ao Senhor pela vida do nosso irmão Eric, pela vida de todos os presentes, Senhor, pela vida do pastor desta igreja. Ó Senhor Deus, fala ainda mais conosco, Senhor, porque nós já sentimos que o Senhor tem falado através dos louvores. Meu Deus, abençoa o ministério do Teu Filho, meu Deus, venha abrir as portas, Senhor Deus, porque é só o Senhor que pode, ó Deus, abrir as portas, porque nas Tuas mãos tem a chave, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, nós Te pedimos e agradecemos, amém. Glória a Deus. Irmão, gostaria de compartilhar aqui a palavra do Senhor com os irmãos, um livro de Jó, apenas alguns versículos, quero ser breve da minha fala, glória a Deus, e deixar aqui para os irmãos, para a meditação nossa aqui, livro de Jó, capítulo 1, versículo 20 em diante. Jó, capítulo 1, versículo 20. Glória a Deus. Jó, meus irmãos, é um livro poético, né? Mas é um fato, é uma realidade, é uma história verídica que aconteceu na vida de um homem, glória a Deus, que morava na terra de Uz, terra dos Edomitas, no Oriente Médio. Glória a Deus. É um exemplo, meus irmãos, de paciência, de perseverança e de um verdadeiro adorador.
Jó 1, 22, 1, 20, todos encontraram? Capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Levanta a sua mão, vamos dar 3 glória a Deus para chegar lá no céu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Podeis se assentar, bater palmas para Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Glória a Deus. Agradeço, irmãos, a presença de todos os irmãos visitantes que estão nos honrando com a sua visita nesta noite. Onde estão os visitantes? Levanta a sua mão só para a gente ver assim. Deus abençoe, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, o livro de Jó é um livro muito estudado, é um livro muito interessante, porque fala, meus queridos irmãos, de um homem que no meio de um povo corrupto, no meio de uma geração corrompida, Jó se destacou, porque a Bíblia diz que ele era um homem sincero, era um homem reto e era um homem que temia o Senhor. Irmãos, essas 3 coisas na vida de um homem faz dele um grande adorador. Glória a Deus. E Jó se destacou porque a Bíblia diz que na época que ele viveu, Jó, meus queridos irmãos, era o homem, glória a Deus, mais justo que existia naquela época. Era o homem mais sincero, era o homem mais temente que existia naquela época. E a Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. Ele era um homem muito rico, ele era um fazendeiro de muitas posses, de muitos empregados. E a Bíblia diz que isto, meus queridos irmãos, despertou a inveja do diabo, despertou, meus irmãos, uma ira muito grande contra Jó, diante de Deus, a ponto, meus queridos irmãos, de Satanás acusar Jó de servir a Deus, meus irmãos, por conveniência, a ponto do diabo acusar Jó que ele estava servindo a Deus porque Deus tinha cercado ele de bens. E Deus, meus queridos irmãos, ele, diante, meus queridos irmãos, dessa acusação, Deus falou para Satanás: olha, Satanás, você pensa que Jó, meu servo, ele é fiel, porque eu cerquei eles de bem. Você pode tocar em todos os bens dele, só não vai tocar na vida dele. Glória a Deus. E a Bíblia diz, como vocês já conhecem a história, não preciso nós entrar na história. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Deus então permitiu o diabo tocar nas coisas de Jó. A Bíblia diz que Jó perdeu os seus bois, Jó perdeu as suas jumentas, Jó perdeu as suas ovelhas, Jó perdeu, meus queridos irmãos, todos os bens, os camelos, que eram muitos que ele tinha, e a Bíblia diz também que, por último, Jó tinha 7 filhos, 3 filhas, que estavam, meus queridos irmãos, reunidos num banquete, numa casa só, e ali deu um vento tão forte que derrubou aquela casa e matou os 10 filhos de Jó. Jó, meus queridos irmãos, num dia só, ele começa, glória a Deus, uma grande, glória a Deus, adversidade na vida dele. Jó, meus queridos irmãos, recebe a primeira notícia de um único mensageiro que sobrou da situação, quando Jó perdeu
os bois e perdeu a jumenta. Chega um só sobrevivente e fala para Jó: Jó, eu estava no campo e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, você perdeu todos os seus bois, toda a sua jumenta. E falando para Jó, de repente, aquele estava terminando de falar, veio outro mensageiro e falou: Jó, você perdeu as suas ovelhas. Jó, você perdeu. E chegou outro: Jó, você perdeu os seus camelos. Até então Jó estava firme, até então Jó estava, meus queridos irmãos, preocupado, mas estava, glória a Deus, aleluia, confiante. Eu perdi as minhas ovelhas, eu perdi o meu gado, eu perdi os meus camelos, mas não perdi a minha fé em Deus, não perdi a minha família, não perdi os meus filhos, até aqui está tudo bem, glória a Deus. Mas Jó não esperava. O mensageiro chega correndo e falou: olha, Jó, olha, os seus filhos estavam reunidos em uma casa, e de repente se levantou um grande vento e bateu sobre os 4 cantos daquela casa, e aquela casa caiu sobre eles, e morreram todos os seus 10 filhos. Imagine só, meus queridos irmãos, receber uma notícia dessa. Imagine só, meus queridos irmãos, quando uma pessoa recebe uma notícia ruim, o chão parece que sai dos pés. Muitas pessoas já ouvi contar, já me falaram, que quando teve a notícia que estava com câncer, por exemplo, parece que o mundo desabou sobre elas. Glória a Deus. Mas imagine uma notícia dessa, uma notícia, né? Não foi só uma notícia ruim, foi várias notícias ruins. E a Bíblia diz, meus queridos irmãos, como Jó, ele era um adorador, ele era um homem que adorava o Senhor em qualquer circunstância. A Bíblia diz então: Jó levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou o Senhor. Glória a Deus. Jó, meus queridos irmãos, ele teve uma atitude que talvez nós não teríamos. Jó teve uma atitude inesperada, porque quando alguém recebe uma notícia muito ruim, a pessoa se desespera. Muitas pessoas até blasfemam contra Deus, porque Deus permitiu isto, porque deixou Deus acontecer isto. Deus não olha para mim, Deus não gosta mais de mim. Mas a reação de Jó foi diferente. A Bíblia diz que na mesma hora, então Jó se levantou, rasgou o seu manto. Glória a Deus. Aquela atitude de rasgar o manto, meus queridos irmãos, para os hebreus, era no momento de uma forte emoção, de uma grande tristeza, de uma grande angústia. Muitos homens andavam com seus mantos, e quando ele era atingido por uma forte emoção, por uma grande tristeza e angústia, ele rasgava o seu manto. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Jó rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou em terra, glória a Deus, e fez o inesperado e adorou o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus. E ele falou uma coisa maravilhosa, e ele disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. Jó estava falando o seguinte: olha, quando eu nasci, eu não trouxe bens materiais, eu nasci nu, mas quando eu morrer também, eu não vou levar bens materiais nenhum. Glória a Deus. E ele continuou dizendo aqui, meus queridos irmãos, aleluia, o Senhor deu, o Senhor tomou. Isso é que é a atitude de um verdadeiro adorador. Foi Deus quem me deu, Ele toma, Ele tira, Ele acrescenta a hora que Ele quer. Glória a Deus. E disse mais aqui, meus queridos irmãos: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus, é uma atitude de se admirar, porque a verdadeira adoração, ela não está, meus queridos irmãos, podemos dizer assim, restrita ao louvor, somente ao louvor. A verdadeira adoração,
ela não acontece somente a hora que os irmãos, as irmãs estão louvando a Deus. Porque no hebraico, meus queridos irmãos, a adoração, ela traz a ideia de serviço sagrado a Deus. Isto quer dizer, meus queridos irmãos, que quando o homem realmente, a mulher realmente é um adorador, ele também é um servo fiel de Deus. Ele não é adorador somente, eventualmente, em alguns momentos, alguns instantes. Não, ele é adorador 24 horas por dia. Aleluia, ele não tem momento para adorar o Senhor. Qualquer momento é momento, qualquer hora é hora. Glória a Deus. Agora eu fico pensando o seguinte, meus queridos irmãos, exemplo de grandes adoradores que adoraram o Senhor em qualquer circunstância, mas porque eles conseguiram esta proeza, porque eles conseguiram essa façanha de adorar a Deus em momentos difíceis da vida dele. Porque Paulo e Silas, lá na prisão, com as costas todas feridas, glória a Deus, à meia-noite, eles oravam e cantavam, adoravam o Senhor naquela prisão, mesmo sentindo dores, porque os apóstolos, depois de serem presos, de sofrerem açoites, quando eles foram soltos, eles voltaram, glória a Deus, para reunir com os irmãos, glorificando a Deus, dando aleluia, felizes por padecer pelo amor do Evangelho. O que leva esses homens, essas mulheres a se entregar de uma tal forma, glória a Deus, que para eles, meus queridos irmãos, todo momento é tempo de adorar, toda hora é motivo de glorificar ao Senhor, de adorar ao Senhor. Glória a Deus, porque, meus queridos irmãos, às vezes muita gente, glória a Deus, só gosta de adorar, só gosta de glorificar a Deus, de falar do amor do Senhor, enquanto está tudo bem na vida dele. Quando as coisas estão bem, está tudo bem, mas quando as coisas não vai bem, ele fica triste, ele fica moado, fica jururu, já não quer dar mais glória a Deus, vem na igreja, às vezes não acompanha na hora do louvor, às vezes na hora de orar também não ora, fica quieto, moado, triste no banco, glória a Deus, parece que está de mal com Deus, mas na realidade essa não é a atitude de um verdadeiro adorador, irmãos. Adorador não precisa de circunstâncias boas para adorar a Deus. O verdadeiro adorador adora a Deus no tempo bom e no tempo ruim, adora a Deus na bonança e adora a Deus nas dificuldades. Paulo falou, meus irmãos, eu sei ter bonança, sei ter fartura, mas sei também ter dificuldade, porque em todas essas coisas estou instruído, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Mas, queridos irmãos, uma das coisas que me chama a atenção na vida desse adorador nato, na vida de Jó, glória a Deus, que foi um homem, meus queridos irmãos, que demonstrou uma paciência muito grande em esperar em Deus a sua vitória, esperar em Deus, aleluia, como se diz, meus queridos irmãos, a calma do mar. O que fez Jó, meus irmãos, esperar, o que fez Jó agir desta maneira, eu acredito que em primeiro lugar, foi a fé que ele tinha no Deus que ele servia. A fé que ele tinha, meus irmãos, fazia ele enxergar aquilo que os outros não enxergavam. A fé, meus queridos irmãos, ela é importante na vida do cristão. E às vezes não muitos dão, meus irmãos, importância para a fé. A fé é tão importante que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. A fé, meus irmãos, ela é tão importante, que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Glória a Deus. Quando Jó, meus queridos irmãos, começou, entre aspas, entrar em desgraça, entrar na adversidade da vida dele,
eu creio que Jó não enxergava como os outros enxergavam, porque aquele que serve ao Senhor, aquele que crê no Senhor, ele não enxerga os problemas como as outras pessoas que não servem a Deus enxergam. Ele enxerga de um ângulo diferente, ele enxerga de uma forma diferente. Glória a Deus, ele enxerga, meus irmãos, de uma maneira que os outros não enxergam. Por exemplo, tem coisas, meus irmãos, que eu posso enxergar de um jeito, você pode enxergar de outro. Se eu, por exemplo, pegar o numeral 6, escrever o numeral 6 aqui, dependendo da posição que você enxergar, você vai enxergar um 9, e eu posso estar enxergando o numeral 6, depende do ângulo, depende da posição que nós estiver enxergando a situação. Então, a diversidade da nossa vida vai depender, meus irmãos, da nossa visão espiritual. Jó não enxergava essa diversidade como uma derrota para a vida dele. Jó enxergava como uma oportunidade dele melhorar como crente, dele aperfeiçoar como servo de Deus. Porque Jó, embora não entendia o porquê da situação, ele sabia que Deus estava no controle da situação. Ele sabia que o Deus que ele servia continuava soberano, que o Deus que ele servia tinha poder no céu e na terra, que nada, meus irmãos, fugia ao controle de Deus. Glória a Deus. Por isso, meus queridos irmãos, que Jó, glória a Deus, quando recebeu essa notícia, o que ele fez? É natural, ele sentia angústia, sentia tristeza e rasgar o seu manto. É natural a reação dele, era um costume daquela época. Glória a Deus. Agora, meus queridos irmãos, aos olhos dos homens, que não era natural, diante de uma dificuldade dessa, diante dos problemas desse, dobrar o joelho, colocar o rosto em terra e adorar o Senhor. Isso que não era normal. Aleluia. Mas Jó tinha uma visão. Jó andava pela fé, meus irmãos. Jó vivia pela fé, embora ele era rico. Glória a Deus, a maior riqueza dele não estava na fazenda que ele possuía, não era a família que ele possuía, mas a maior riqueza dele era Deus na vida dele, era o Senhor na vida dele. E uma das coisas, meus queridos irmãos, que chama atenção na vida de Jó também, que ele era um homem sincero, um homem de grande fé, e era um homem também que tinha uma sinceridade que agradava o coração de Deus. Uma das coisas, meus irmãos, que importa para Deus na vida de um servo é a sinceridade, é a honestidade, é ser honesto diante de Deus e ser honesto diante dos homens também. Glória a Deus. Jó, meus queridos irmãos, ele era sincero. Em outras palavras, Jó, meus queridos irmãos, não andava com disfarce. Jó não andava maquiado. Jó não tinha duas personalidades. O mesmo Jó que acordava de manhã era o mesmo Jó que ia dormir à noite. O mesmo Jó que servia a Deus perto dos homens era o mesmo Jó que servia a Deus longe dos olhares humanos. Sinceridade, glória a Deus, existia no coração, na vida de Jó. Ele era sincero. Se quisermos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos ser sinceros. Precisamos, meus irmãos, viver o que falamos e falar o que vivemos. Porque não adianta nós viver só de aparência. Aparência, meus queridos irmãos, os homens compram. Glória a Deus, mas só Deus, Ele enxerga o que está em cada coração. Só Deus pode, aleluia, enxergar o que está no coração de cada um de nós. E a sinceridade na vida de um homem e de uma mulher faz a diferença diante de Deus. A outra coisa, meus queridos irmãos, que me chama a atenção, que Jó, ele era reto. Jó, meus queridos irmãos, ele era reto.
Isso quer dizer que Jó, ele não era dividido, ele era íntegro. Ele não era dividido em suas convicções. Ele não era dividido entre o bem e o mal. Ele não cocheava em dois pensamentos. Ele sabia que existia o céu e o inferno, o Deus ou o diabo, e ele escolheu ficar com Deus. Aleluia, ele escolheu ficar com Deus. E a Bíblia diz que Jó, ele desviava do mal. O mal estava aqui, Jó não brincava. Jó, meus queridos irmãos, desviava. Jó passava longe do mal, porque Jó queria agradar o Senhor. Ele tinha convicção, aleluia, glória a Deus, do Deus que ele servia. Era um Deus, meus irmãos, que exigia santificação na vida dele. E a Bíblia diz também que Jó tinha uma outra característica. Jó, ele era temente. Aleluia, Jó, ele era temente. Não é que Jó, meus irmãos, ele temia Deus, ele ficava com medo de Deus, não é nesse sentido. A palavra temer a Deus significa honrar e obedecer ao Senhor. Uma das grandes características de Jó, glória a Deus, era o temor que ele tinha ao Senhor. Ele procurava obedecer a Deus, meus queridos irmãos. Ele procurava fazer a vontade do seu Senhor. Isto faz de um homem um verdadeiro adorador, faz da mulher uma verdadeira adoradora. Glória a Deus. Será que nós temos essas 4 características? Será que nós temos essas 4 coisas que Jó tinha como um verdadeiro adorador? Porque se nós perguntar quem é adorador, eu creio que todo mundo vai levantar as mãos, não é verdade? Até eu vou levantar minhas mãos. Agora, quando nós passarmos por este crivo, quando nós passarmos por este, glória a Deus, podemos dizer, meus irmãos, esse método, que podemos até medir nós mesmos, não os outros. Porque a Bíblia diz que nós temos que julgar a nós mesmos e não julgar os outros. Será que eu tenho esta fé que agrada ao Senhor? Será que eu estou sendo sincero diante de Deus e diante dos homens? Será que eu sou reto de coração? Será que eu temo ao Senhor? Se nós tivermos essas 4 coisas, certamente nós vamos ser adorador por convicção e não adorador por conveniência. E a Bíblia diz que adorador é um negócio tão complicado de achar, que Deus tem que procurar, irmãos. Adorador não se acha nas esquinas. Adorador não se acha em qualquer lugar. A Bíblia diz, queridos irmãos, que os olhos do Senhor procurarão os verdadeiros adoradores. E Deus está procurando adoradores. Deus está procurando homens e mulheres que estejam dispostos a fazer a sua vontade, a ser segundo o coração dele. Queridos irmãos, exemplo de vida de Jó. E esta palavra de Deus fala conosco esta noite. É para nós refletirmos. Será que realmente estamos sendo verdadeiros homens de Deus, mulheres de Deus? Será que realmente estamos sendo verdadeiros adoradores? A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Jó, em tudo isto que ele estava enfrentando, e ele estava só começando a adversidade dele, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Porque às vezes o que acontece hoje, quando acontece alguma coisa de ruim com a gente já fica procurando os lados para apontar alguma pessoa. Como diz aí fora, fica procurando alguém para apontar como Cristo. Fica procurando alguém para falar, a culpa foi dele. Se aconteceu isso comigo, a culpa foi dela. Não podemos ficar culpando os outros pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. Nós temos que assumir, cada um assuma suas responsabilidades, assume, como se diz, os seus próprios riscos. Glória a Deus, mas não vamos colocar culpa em Deus, atribuir a Deus as nossas derrotas. Jó,
a Bíblia diz que diante de tudo isso ele não pecou, ele não abriu a boca para pecar contra Deus. Pelo contrário, ele adorou o Senhor. E que o Senhor também possa fazer de nós um verdadeiro adorador, irmãos. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres aqui nesta noite, com esse desejo de ser verdadeiros adoradores. Porque o Senhor quer levantar homens, o Senhor quer levantar mulheres e capacitar, para que o nome dele, meus irmãos, o nome do Senhor seja levado aos quatro cantos da terra. Glória a Deus. Se você conhece alguém que quer ser um adorador, não critique, não murmure, mas ajude ele. Se você não quer ir, deixa aqueles que querem, ajuda aqueles que querem ir. Se você acha que você não pode, mas pelo menos ajuda aqueles que podem. É como o nosso irmão Eric está fazendo. Ele está se esforçando naquilo que ele pode. Talvez ele já encontrou muitas dificuldades, provavelmente. Talvez muitos já quiseram puxar ele para trás. Mas é um jovem que está lutando com todas as forças dele. E a gente percebe, meus irmãos, sem bajular, que se fosse ruim eu falava. Você me convidou para pregar, mas eu não vou não, para passar vergonha. Eu não vou não, né? As letras, melodia, são letras, meus queridos irmãos, que tem tudo para tocar no coração do pecador. E no coração dos crentes também. É verdade? É só aguardar o momento de Deus para a vida dele. A gente não sabemos o trabalhar de Deus, irmãos. Porque quem pode fazer é Deus. Quem levanta é Deus, quem derruba é Deus, quem exalta é Deus, quem humilha é Deus. Porque Deus está no comando de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos. Que o meu desejo, irmão, seja que o nosso irmão Eric possa ser, glória a Deus, um grande instrumento nas mãos de Deus. E que Deus possa usar esse instrumento não só aqui em Baipendi, mas no estado de Minas, em todo o Brasil, quem sabe até no exterior. Porque quem faz a obra é Deus. É verdade? Então vamos ajudar quem quer ir, meus irmãos. Se você não quer ir, pelo menos não coloca o pé para atrapalhar aqueles que querem ir. Aleluia. Mas se você quiser ir também, vamos dar as mãos e, aleluia, nós vamos chegar lá com Jesus. Quem crê nisso, levanta a mão. Quem quer chegar lá com Jesus? Aleluia. Enquanto nós estivermos vivos, é porque Deus tem um propósito com a gente aqui nessa terra. O dia que Deus só não tem mais propósito com você, meu servo, pode ter certeza que Deus vai nos levar, meus irmãos. O dia que nós encerrar nossa carreira aqui, Deus vai falar: vem meu filho, vem minha filha, e nós vamos encontrar com o Senhor na eternidade, cantando. Pode bater palmas e dar glória a Deus, glorifica o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, agradeço ao nosso irmão Eric pelo convite. Deus abençoe, continue abençoando e Deus possa abrir grandes portas para você na sua caminhada. Deus abençoe e volta a palavra do nosso irmão Eric. Palmas que louvam o Senhor, bem alegre, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Que todos voltem em paz para os seus lares, volta abençoado e volta com a palavra de Deus no seu coração. Cada tempo é um tempo, meus irmãos. Daqui a pouco a vitória chega para você também, chega para mim. Cada tempo é um tempo. Às vezes estamos naquele vigor da caminhada e de repente a gente dá aquela baixada, porque o vento sopra forte. Mas quando vemos o vento soprar forte, é sinal de que vem vitória por aí. Amém? Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado aos irmãos de outro ministério. O irmão Fabinho. Graças a Deus, irmão. Que bênção, né? Todos os irmãos do irmão Zé Márcio. Os outros irmãos que é de outro ministério. A Tamires, Samuel. O produtor do meu disco, eu vou falar. O Samuel é o produtor do meu disco.
Levanta isso, Samuel, para o povo te conhecer, rapaz. É o filho do pastor que pregou aí. Amém. Glória a Deus. Irmãos, ele é filho do nosso pastor que acabou de pregar aqui. E ele tem batalhado já faz muito tempo. No mais, tudo aí, os erros é nosso mesmo. Porque nós somos falhos. E cada ano é uma coisa mesmo. E esse ano já esquecemos de botar o microfone para o povo. O CD vai ficar sem povo de novo. Parece que o povo não cantou nada. Depois que eu estava gravando, que eu fui lembrar, falei, já era. Cada ano é um tropeço nesse CD nosso, mas Jesus há de abençoar, amém? Que todos voltem em paz, em nome de Jesus. Diga-se comigo, ó. E a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Amém.